Glória a Deus. Queridos, eu creio que existem momentos em nossas vidas que nós passamos por situações onde dá vontade de ser uma avestruz e colocar a cabeça dentro de um buraco e não sair mais de lá. Alguém já passou por isso? Fala pro irmão do lado. Prazer, avestruz. Tem momentos na vida, eu lembro de uma música do Kadosh. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Quem tem a minha idade lembra dessa música? Glória a Deus. Posso pedir um favor? Fica em pé quem levantou a mão. Fica em pé, fica em pé. Quem lembra dessa música? Quem lembra e não ficar em pé, vai ser pecado. Tá vendo, gente? Não é igreja só de jovem, não. A gente lembra de uma música lá dos anos 60. Tudo bem, não é 60, mas... Amados, eu posso te falar que algumas pessoas realmente fazem isso. Muitos passam por situações onde eles não só colocam a cabeça no buraco, mas eles pulam de corpo inteiro. Muitas vezes a gente resolve se isolar. Tamanhas lutas, tamanhas dificuldades que enfrentamos. E resolvemos entrar em lugares onde somos só nós e Deus. Às vezes só nós, até sem Deus. Lugares que, dependendo da intensidade dos teus problemas, da intensidade do tamanho do buraco, você não pula sozinho, porque o próximo passo é uma depressão pulando atrás de você e te alcançando. Nós podemos dizer que esses lugares podem se parecer como cavernas. Por quê? O que é uma caverna? Uma caverna é um lugar escuro, é um lugar separado do mundo. Por quê? Porque ali há uma fauna e uma flora específicos. Enquanto há um mundo acontecendo fora de uma caverna, ali está acontecendo uma outra realidade. Ao mesmo tempo, existem cavernas que mostram belezas naturais incríveis. Esses dias estava assistindo um programa num canal fechado, e estava assistindo um programa de skate. E a menina estava andando de skate num lugar e ela resolveu conhecer uma caverna. E pensa numa lagoa linda que eles filmaram. E eu falei, que é isso? Por quê? Porque cavernas também podem mostrar belezas que nós não veríamos em qualquer outro lugar. A grande questão aqui é identificar se eu estou indo porque eu quero para uma caverna ou eu estou sendo enviado para uma caverna. Qual é a diferença? A diferença é que se você estiver indo por vontade própria, se você estiver fugindo dos seus problemas, ou se você estiver afundado em problemas e não achar outra alternativa que não seja pular num buraco, numa caverna, você vai ver só a parte ruim dela. Você estará a um passo da depressão, isso se ela já não estiver na sua vida. Agora, a outra maneira de irmos para uma caverna, que na maioria das vezes não é uma forma voluntária, uma forma involuntária de ir. Isso acontece, fala para o irmão do lado, quando Deus envia você para a caverna. A grande questão é, por que isso? Qual é o objetivo de Deus nos enviar para uma caverna? O que está passando na mente de Deus em nos enviar a lugares assim? Olha para mim, amados. Sempre há duas maneiras de você ver uma situação. A nossa maneira é a maneira de Deus. Amém? Sempre há dois prismas. Sempre. Há uns dias atrás eu conheci um pastor que ganhou um carro. E ele chegou e falou para mim assim, puxa cara, bati o carro. Eu falei, pois é, mas veja o lado bom, você bateu algo que você não tinha. Se você não tivesse ganhado o carro, você não teria batido. Então agora você conserta, mas olha o lado bom, você ganhou um carro. Então sempre tem os dois lados de você ver uma situação. A nossa maneira é a maneira de Deus. Na nossa maneira de ver, todas as cavernas são ruins. Na nossa maneira, todas as cavernas são mais um castigo do que um passo para a promoção. Mas na mente de Deus não é assim que funciona. E nessa noite eu quero falar sobre os objetivos que Deus tem ao nos enviar para cavernas, para lugares isolados, lugares que parece que você está distante de todo mundo. A Bíblia conta a história de Davi, de novo Davi.
Davi é demais, eu amo esse cara. Pensa num cara que eu quero abraçar quando chegar nos céus. A Bíblia conta a história de Davi, quando ele estava sendo injustiçado por Saul e sendo perseguido por ele, ele acaba se escondendo numa caverna. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 22. Se você tiver sem Bíblia, pega carona com o irmão do lado, ou vai ter telão hoje aí, ou acompanha no telão. 1 Samuel 22, versículo 1. Deixa eu aproveitar e dar os parabéns para todos os trabalhadores, amém? A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário e do seu feriado. Primeiro Samuel 22, 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Amados, sabe qual é o primeiro objetivo de Deus ao nos enviar para cavernas? Fala para o irmão do lado assim: é que a gente aprenda a dar valor às pequenas coisas. Eu vivo dizendo que nós não podemos ignorar os humildes começos. E Davi, ele tinha uma promessa, ele sabia que um dia ele seria o rei de Israel. Mas para que esse reinado lhe fosse entregue, algumas coisas precisariam ser mudadas dentro dele. Pois quando você entra num cargo de liderança, num governo, numa empresa, em algum lugar, na tua mente vem o seguinte: eu quero trabalhar com os melhores em cada profissão, em cada setor. Eu quero pegar os melhores em cada área, colocar para que o meu reinado, o meu governo seja um ótimo governo. E com Davi não seria diferente. Contudo, a própria história de Davi mostrava o contrário. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel foi ungí-lo rei, havia outros irmãos dele ali, outros irmãos melhor preparados do que ele. Mas a história de Davi nos mostra que Deus não usa os melhores, mas Deus usa os disponíveis. Fala para o irmão do lado, os disponíveis. E sabe o que Deus queria mostrar para Davi? Era mais ou menos assim: filho, olha para mim. Escuta, mas se põe agora nos olhos, na vida de Davi. Era Deus dizendo para ele: filho, me dá atenção um pouquinho. Filho, olha o que eu fiz na tua vida. Filho, olha como eu agi com você. Filho, olha como eu te tirei de trás das ovelhas. Olha como eu te chamei, mesmo ninguém te reconhecendo, mesmo seu pai não te dando valor. Filho, um dia você vai ser rei. E como eu agi com você, era Deus dizendo assim: filho, haja com aqueles que não parecem ser os melhores, mas terão um coração contigo. Se você for estudar a história de Davi, você vai ver que esses caras aqui se tornaram o exército de Davi. E não tinha guerra que os caras perdiam. Todas as guerras que eles entravam, eles ganhavam. Os caras eram poderosos em guerra. E Deus estava dizendo assim: Davi, aprende a dar valor àquilo que eu dou valor. Eu não olho o exterior, eu olho o coração, o interior das pessoas. Davi estava em uma caverna e se aproximou dele os piores da sociedade daquela época. Todos aqueles que não teriam condições humanas nenhuma de estar à frente de um exército real. Mas Davi, dentro de uma caverna, ele aprendeu, primeiro, repita comigo, a olhar a sua própria história. Queridos, esse é um grande problema hoje em dia, porque muitos se esquecem de onde vieram. Fala assim para o irmão do lado: Deus não se esqueceu de onde você veio. Cutuca o irmão do lado e fala assim: entenda isso, irmão. Fala mais forte para ele: Deus não se esqueceu da sua origem. Amém? Muitos querem que os outros paguem preços que nem ele pagou. Sabe, eu vejo pessoas que lutaram na vida e com a ajuda de Deus cresceram e venceram. Glória a Deus, crescer e vencer na vida. Amém? Mas agora eles não conseguem mais olhar com os mesmos olhos para aqueles que vêm atrás dele. O cara veio de uma vida humilde pra caramba. Agora que cresceu um pouquinho, ele olha com um olhar de desprezo para quem vem daquela mesma vida humilde. Eu vejo aqueles que estavam sofrendo que nem um cão,
Mas quando se aproximaram de Jesus, receberam um braço estendido e não um dedo acusador. Mas hoje não conseguem olhar da mesma maneira com que foram olhados. São os primeiros a acusar os erros, aquele que está vindo, que é novinho na fé. Você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Mas esqueceu de ver que quando ele veio, todo mundo estendeu o braço e falou: cara, vem cá. Oh, mas eu errei, mas vem cá, cara, você está sendo amado. Sabe, eu vejo aqueles que foram perdoados, mas hoje não conseguem perdoar. Comigo é assim, não mexe comigo. Como assim, cara? Olha de onde você veio. Aqueles que não conseguem, aqueles que receberam ajuda, mas hoje não conseguem ajudar ninguém. Eu lembro de uma historinha, mas eu acho que não vai dar tempo de contá-la aqui. Tudo bem, eu conto. A long time ago, muito tempo atrás, mas muito mesmo, eu tinha na época uma Variant verde, toda grafitada, tinha um piu-piu na frente, no capô. Ele meio que provocando a galera, mas a coisa mais engraçada era parar debaixo do lado do ônibus e ver a galera, todo mundo apontando, que o piu-piu estava fazendo assim, tipo provocando. E aí? Variant, mas tá paga. Na realidade nem paga tava financiada, mas tudo bem. Tinha no lado vários cartoons assim desenhados, eu mesmo que tinha desenhado. Bonito o carro, bonito. E eu lembro que eu estava em Ponta Grossa e não conseguia fazer trabalho nenhum lá, estava difícil fazer alguns grafites e alguém me deu uma ideia. Aliás, não me deu nenhuma ideia. Passou um carro no meu lado com a placa Joinville e me deu uns 5 minutos falando: eu vou para Joinville. Eu peguei um dinheiro emprestado em Ponta Grossa, consegui vir até Curitiba. Imagina, uma Variant, bebe muito. Cheguei em Curitiba, peguei um dinheiro emprestado e desci para Joinville, pensando o quê? Meu Deus, vou ficar rico, vou fazer um trabalho, vou conseguir pagar esses empréstimos. Era pouquinho, era só a gasolina, mas cheguei em Joinville. Comecei a correr atrás de lojas o dia todo não, a tarde toda. O que aconteceu? Chegou no final da tarde, bateu o desespero, porque ninguém fechou um desenho, eu não tinha dinheiro para comer, não tinha lugar para dormir, e eu não queria ficar lá, e não dá para dormir numa Variant, por mais que o banco era de Tempra, mas ó, o banco valia mais que o carro. Pior que valia mesmo. Mas aí, fiquei desesperado. Pensa num cara desesperado. Cheguei numa loja, uma autoelétrica, uma avenida, eu não lembro o nome dessa avenida. Eu entrei numa avenida desesperado, gente, desesperado, com fome. E eu vi uma loja aberta e entrei. Eu olhei pro cara e falei: meu irmão, eu sei que você não vai querer fazer esse trabalho, eu trabalho com grafite, mas é o seguinte, estou morrendo de fome, preciso voltar para Curitiba. Você não quer comprar meu relógio? Meu irmão, meu relógio não valia nada, cara, mas assim, era a única coisa que eu tinha ali. E eu tava com uma jaqueta e tava com uma camiseta escrito Jesus. E ele fez assim: dá licença um pouquinho. Puxou a jaqueta e falou: esse Jesus é só na camiseta ou é no coração mesmo? Eu falei: é no coração. Falou: então espera um pouquinho aí. Na realidade depois ele quis me matar, que ele odiava crente, tô brincando. Ele me esperou. Aí eu esperei, pensa, fiquei ali mó tempo, devo ter ficado 1 hora esperando ele. Daí ele chegou: me segue, cara. Parou no posto de gasolina, pôs gasolina no carro, falou: me segue. Fomos lá, comemos um lanche grande. Na hora que eu fui tirar assim, falar: puxa, cara, aí o relógio, ele falou: não, cara, eu sou cristão também, e fica na paz, isso é uma oferta para você. Só faz isso para outras pessoas na frente. Meu irmão, isso faz muito tempo. Faz muito tempo. Até hoje, essa frase ecoa no meu coração. Até hoje, quem me conhece intimamente sabe o que eu faço por vida de pessoas, merecendo ou não merecendo, mas só Deus sabe. E quem anda no meu lado, como essa frase mexe comigo, como eu gosto de hoje fazer o que fizeram, porque aquele dia foi um avivamento, foi um milagre dos milagres. Vocês estão aqui? Eu sei de onde eu vim, eu sei da minha história, eu sei do meu passado. Eu posso te dizer algo: estar numa caverna com Deus me ajudou a dar valor para aqueles que estão vindo do mesmo lugar. Sabe, de olhar para pessoas e dizer assim: cara, se aconteceu isso comigo, vindo desse lugar, pode acontecer com você. Sabe, de ter misericórdia para casais que estão se matando hoje, falar: cara, eu já vim daí, eu vim de uma época que eu brigava muito com a minha esposa e cara, eu vou te ajudar, eu vou levantar pessoas para te ajudar. Mas assim como eu saí daí, porque qual que é o sentimento hoje? Eu já saí daí, não quero nem saber desse negócio. Não, vai para lá. Quantas vezes, sabe o que eu aprendo?
que o passado, ele só pode ser lembrado em nossas vidas, não para chorar, mas para ajudar outros. E as pessoas às vezes esquecem do passado porque não querem mais sofrer. Querido, o passado não tem que ter poder para te fazer sofrer. Você tem que ser curado nisso. E o passado tem que ser relembrado para curar pessoas. Por quê? Fala para o irmão do lado, a dor que você sente, fala mais forte, a dor que você sente é a dor que você pode curar. O que adianta eu poder falar para uma pessoa que está com problema na vida sentimental, se ele olha para mim e fala, teu casamento é muito bonito. Fala, é hoje. Mas olha para trás. Então, você precisa saber que o teu passado não foi feito à toa. Deus escreveu uma história para te dar autoridade. E o que eu vejo hoje? Que as pessoas às vezes esquecem dessa história. Abandonam essa história. E dizem, eu não quero ajudar ninguém, eu já saí de lá, graças a Deus, nem olho para trás. Vocês estão aqui, amados? Fala para o irmão do lado, olha para a tua história, querido. Fala para o irmão do outro lado, fala, olha para o seu passado. E será que, queridos, olhando para o nosso passado, nós temos o direito de nos achar melhor do que alguém? Claro que não. O que Deus tem feito em nossas vidas é algo incrível. É como aquela música, Ele mudou a nossa história e fez de nós o que ninguém podia imaginar. E se Ele fez isso com a gente, será que Ele não é capaz de fazer o mesmo com aqueles que aos seus olhos não tem mais jeito? Amados, cavernas são uma bênção quando Deus está no controle. Por quê? Porque a caverna te faz pôr o pé no chão. Ei, uau, eu sei de onde eu vim. Você pode estar vivendo no maior ambiente de glória, você pode estar vivendo no maior ambiente de sucesso na face da terra, mas você precisa lembrar da tua história. Você não tem que voltar para lá, você precisa só lembrar dela e ajudar quem está vindo de lá. E dizer, cara, eu tenho um caminho, o caminho do ouro, o caminho das pedras. Me ouça. Vocês estão aqui, queridos? Sabe, as cavernas nos fazem entender quem somos. E eu e você viemos do mesmo lugar. Não, pastor, eu não vim do mesmo lugar. Veio. Fala para o irmão do lado, eu e você viemos, aliás, somos frutos dos sonhos de Deus. Um dia Deus sonhou com a gente, queridos. Nós podemos ter nascido em situações diferentes, mas viemos do mesmo lugar, do sonho dele. E o que Ele fez conosco, também quer fazer com todos na face da terra. A grande questão é que nem todo mundo quer ouvir. Alguns não querem, mas Deus sabe como chamar a atenção desses. E quando Deus chamar a atenção, Ele vai querer usar pessoas que já passaram por lá. Pessoas que não se orgulharam. Vocês estão aqui, queridos? Vocês têm me ouvido dizer durante alguns meses, se não for alguns anos, de que Deus prometeu que nós seríamos uma das igrejas mais prósperas do estado do Paraná. Quem já ouviu isso? E começamos a ensinar sobre esse assunto. Eu nunca falei que nós seríamos prósperos para esbanjar dinheiro. Há um tempo atrás uma pessoa falou assim, para que buscar prosperidade enquanto tantas crianças morrem de fome no mundo? Falei, certo. Quantas você tirou da fome? Queridos, sabe o que Deus está querendo? Que a gente aprenda a crescer, que isso não nos contamine ao ponto da gente ir e falar, ei, você não vai mais morrer de fome. Nem você, nem você, nem você. Eu fiz uma pergunta esses dias, lá no Café dos Pastores, há 2 meses atrás. Eu perguntei o seguinte, quem aqui, agora eu faço essa pergunta, quem aqui queria ter condições de poder sustentar uma família, sozinho, uma família na missão, em qualquer lugar do mundo, dizer, ei, fulano, você eu sustento, R$1.500, R$2.000, e isso não vai me fazer falta nenhuma. Tem alguém que gostaria? Quem faz? Porque não tem condições. Às vezes não tem nem para você. E aí qual que é mais fácil? Criticar o pastor, criticar a igreja que está ensinando você até aquilo que Deus prometeu. Querido, eu não inventei essa história. O que as pessoas estão inventando é que nós estamos falando que isso vai acontecer para a gente esbanjar. Vamos esbanjar. Olha lá, oi, quem quer dinheiro? Nunca falei isso. Eu falei que nós teríamos condições de ajudar de quem veio, da onde nós viemos. Pode ser que você nunca tenha passado dificuldades, mas existem pessoas aqui que já passaram dificuldades e que hoje têm o coração assim, Deus, me dá condições para ajudar fulano, para ajudar ciclano. Queridos, eu já fiz bastante coisas de valores altos para pessoas. Por quê? Porque um dia fizeram por mim. E sabe o que Deus está querendo nos ensinar? Não tenha o coração preso nisso.
E isso é um assunto só que eu estou falando. As cavernas nos ensinam a aprender de onde nós viemos, queridos. A pôr o seu pé no chão, a entender, ei, eu quero te usar. Sabe por quê? Fala para o irmão do lado, porque Deus usa pessoas. Sabe, você não foi parado por um anjo na Avenida das Torres, um anjo de 7 metros de altura, brilhando como um raio, dizendo, você, ai, que eu? Sim, se converte, senão você vai para o inferno. E no lado um diabo, vem, que eu estou fervendo. Foi assim, tua conversão? Deus usou quem? Pessoas. Alô? Agora que tipo de pessoas vão ser usadas? Aqueles que sabem de onde vieram, aqueles que sabem de onde é a sua origem. Então não reclama da caverna que Deus te colocou, querido. Entenda que ali Deus está querendo que você entenda quem você é. Amém? E há um segundo objetivo. Qual é o segundo objetivo de Deus de nos enviar para uma caverna? Além de olhar para a nossa história e além de entender de onde nós viemos e de onde somos, também fala para o irmão do lado, te fazer aprender a discernir a voz de Deus. A Bíblia conta uma história muito interessante. Um dia, após uma grande vitória em Deus, Elias ele teve uma grande vitória. Ele mostrou para 450 profetas, 400 de um e 450 de outro, mostrou que o Deus dele era um Deus real. Vem fogo do céu, acontece avivamento, legal. E aí ele tem uma experiência, aparece um anjo, lhe oferece uma comida, porque ele está cansado. Com aquela comida ele anda 40 dias e 40 noites, e chega até o Monte Horebe, que a Bíblia diz que é o monte de Deus. No Monte Horebe ele entra numa caverna. Uma caverna estava esperando por ele, ali no monte de Deus. Ele entrou, passou a noite ali. No outro dia de manhã ele sai, e Deus começa a se manifestar através da natureza. O grande detalhe aqui é o seguinte: pensa num cara, vocês estão aqui, igreja? Pensa num cara que viu Deus se manifestar através da natureza por toda a sua vida. Pensa num cara, 1 Reis 17, que aparece, não precisa abrir, mas só para você entender. 1 Reis 17 mostra Elias aparecendo no cenário bíblico, já de cara, dando uma ordem para o mundo natural, dizendo, não vai ter chuva. Sabe qual foi a questão? É que depois dessa oração dele, teve seca na terra. Elias sai dali, vai para a corrente de Querite, e ali ele bebe daquela água, ele come pão e carne que os corvos vinham trazer para ele. A natureza se manifestando a favor de Deus. Vocês estão aqui? Imagina, todo dia um corvo bate na tua porta. O meu corvo bíblico, ele parece isso. Ele é um corvo abençoado. E aí ele vem todo dia e bate na porta. Pão, peito de peru, na chapa, te entrega. Todo dia. Depois, ele desafia uns profetas, olha para o céu e fala, que desça fogo agora. O que acontece? Fogo. E ele mostra para todo mundo que o Deus dele é verdadeiro. Aí, acaba essa luta, Elias olha e fala assim, agora pode voltar a chover. Aí ele manda um menino dele que trabalhava com ele e olhar se estava vindo chuva. O menino chega e diz assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele fala, sai correndo que a chuva está vindo, rapá. Ou na versão paranaense, sai correndo, piá, a chuva está vindo. É um paranaense meio baiano. Aí, ele sai correndo e vem chuva. O que aconteceu até aqui? Elias tinha visto uma grande manifestação de Deus. E a ideia de Deus aqui, meu irmão, acho que é muito pesado para vocês. Olha para o irmão do lado, você está a fim de ouvir mesmo? Tem alguém? Então escute. Era mais ou menos assim. Deus estava querendo mostrar para Elias que ele não estava limitado às formas e maneiras que até então Elias tinha visto ele se manifestar. Em outras palavras, Deus estava querendo mostrar para Elias o seguinte: Elias, eu sou criativo, eu sou poderoso, e um detalhe, eu sou Deus. O que isso tem a ver com a minha vida? Escute. Sabe o que Deus está querendo dizer? Eu sou Deus, e eu não me prendo a
métodos. Por quê? Primeiro 19:11. Agora eu chego à parte bíblica do negócio, assim, lendo ali. Elias vê tudo essas manifestações. Fogo, corvo, e tudo acontecendo. Ele entra numa caverna. E a Bíblia diz em 1 Reis 19:11, Deus manda ele sair da caverna e diz assim, um grande e forte vento fendia os montes. Para prestar atenção. Elias sabia que sempre que a natureza se mexia, Deus falava e agia depois, amém? Amém? Começa um forte vento que fendia os montes. Quem já presenciou aqueles ventos fortes que dá até medo? Elias parecia o Bob Esponja esperando o Lula Molusco ir visitar ele. Não sei quantos assistem isso. Deus está vindo. Que falando é agora. Só que a Bíblia diz: um forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Tá vindo aquele vento rasgando tudo, sabe? E de repente Elias está assim: fala Deus, cadê o Senhor? E parecia um telão nos céus. Eu não estou nisso. Ele olha. Aí a Bíblia diz mais uma coisa. Versículo 12. Um terremoto. Daqui a pouco a terra começa a mexer. Não sei quantos já participaram de terremoto aqui. Lá é só quando eu brigava com a Viviane que o chão tremia. Mas o chão começa a tremer. Ele... é Deus. Aí, pum, telão no céu. Eu não estou nisso. Ei, como assim, meu? Toda vez que aparecia algo diferente na natureza, Deus movia. Aí a Bíblia diz que um fogo desceu. Aí, opa, fogo? Fogo eu sou parceiro do fogo. A última vez que eu pedi para vir fogo dos céus, um povo inteiro viu que o Senhor era Deus. O fogo veio. Não sei por que ele fez esse barulho, mas tudo bem. Veio o fogo. E ele está lá. Agora vem. Telão. Eu não estou nisso. Na cabeça de Elias começou a bater assim uma confusão. Tipo, como assim, Deus? E aí, versículo 12 diz: depois do fogo apareceu um cício tranquilo e suave. E Deus se manifestou através disso. O que é um cício tranquilo e suave? É como se fosse um sussurro. Repita comigo: sussurro. Um sussurro de Deus. Amados, Deus estava mostrando para Elias o seguinte: filho, olha para mim agora, gente. Sabe o que Deus estava mostrando para Elias? Não coloque regras onde eu não coloquei. Não se feche no mundo se achando que eu apenas ajo de uma maneira. E quantas pessoas agindo hoje dessa mesma forma? Achando que porque Deus não fez com ele como ele fez com outra pessoa, que agora ele não é mais amado por Deus. Ué, comigo não aconteceu o que aconteceu com fulano. O meu casamento não foi restaurado na mesma data do ciclano. Eu estou passando por mais tempo. A cura não veio na época que tinha que vir. O meu testemunho está sendo diferente daquele que eu admiro. Eu acho que, puxa, ele tudo bem, ele é o pastor, ele é um líder. Sabe, pessoas tristes com isso, ou achando que porque Deus não fez como fez no passado, agora é porque você não tem mais o perdão dele. Não, antigamente Deus agia dessa maneira, e agora, por que ele não age mais dessa maneira? Ou ainda achando que porque Deus está calado no momento, sem usar nenhum profeta, nenhuma profecia em tua direção, agora, puxa, eu devo ser um carnal mesmo, devo estar condenado ao inferno, porque nenhum profeta vem mais. Queridos, eu creio num Deus super, hiper, mega criativo, amém? Um Deus que teve a capacidade de criar uma igreja chamada Bola de Neve, amém? Um Deus que criou os peixes mais exóticos e os colocou no fundo do oceano para só ele observar. Esses dias captaram a imagem de um peixe, colocaram na TV, que dava para ver o cérebro do peixe. Não sei quantos viram essa imagem. Você fica olhando e fala: o que é isso, cara? E Deus lá olhando. Não sei quantos gostam de aquário. Eu piro em aquário. Eu fico horas e horas. Eu estou sem agora.
mas eu ficava tempos e tempos olhando. Imagina Deus olhando para o oceano e vendo aquelas coisas que nós não vemos. Eu creio em Deus que não precisa se limitar à sua vontade para te provar que Ele é Deus. Deus, se acontecer isso comigo, é de Deus. Ele, cara, e se eu não fizer desse jeito? Eu vou deixar de ser Deus? Sabe o que acontece? É quando nós não conseguimos reconhecer a maneira de Deus agir. Ele olha e fala assim: eu te amo tanto que eu preciso te levar para uma caverna, para te provar que eu faço da maneira que eu quero, da maneira que eu bem entendo. Para entender, queridos, que Deus usa quem quer da maneira que Ele bem entende. E assim como Ele tem uma obra comigo, Ele tem uma obra com os demais pastores, que Ele sabe usar os talentos que Ele colocou dentro de mim para se completar com os talentos que Ele colocou em outros pastores. Sabe que às vezes a gente vê no meio da igreja comparações. Ah, esse pastor sim, agora esse não sei o que. Comparações, Deus nunca comparou ninguém. Deus pega características de cada um e completa. Queridos, o que seria de mim se eu não tivesse o sal do meu lado, se eu não tivesse o cacá do meu lado? Ah, mas um é melhor que o outro. Para com isso, chouriço. Sabe, Deus nunca comparou a gente. Eles agem em lugares que eu não ajo, e eu ajo em lugares que eles não agem. Nós juntos nos completamos. Sabe qual é o grande problema? Quando um de nós começamos a querer comparar o que Deus não compara. E Deus sabe usar as mais diversas denominações de uma maneira bem exclusiva. Eu sou amigo de vários pastores. Sou amigo do pastor Piragini da PIB. Sou amigo do Pio da Aba. Sou amigo do Subirá da Alcance. Sou amigo dos pastores da comunidade. Sou amigos de vários pastores. Não vou falar nem do nome de todos. Vários pastores. E quando a gente se encontra em café de pastores, sabe o que a gente faz? Se abraça e se respeita. Porque eu sei que o que Deus está fazendo aqui, Ele está fazendo diferente na PIB, diferente na ABA, diferente em outras igrejas. Para quê? Para juntos nós nos completarmos em prol de um reino, em prol de um rei. Sabe qual é o problema? Escuta. Quer bater palma? Pode bater. O problema é quando a gente está fora da caverna e começa a falar: bola de neve é melhor, PIB é melhor, ABA é melhor. E começa a comparar, sendo que Deus está olhando do céu dizendo: ei, eu nunca comparei. Eu estou usando o melhor de cada um nos seus quadrados. Meu irmão, é um grande quebra-cabeça. E Deus vai colocando as peças. Deus não usa tijolo, Ele não faz as coisas iguais. A gente quer que Deus faça a obra dele com tijolo. Olha para lá, você consegue contar, você começa a contar 1, 2, daqui a pouco você se perde no meio do tijolo. Pedra é encaixada no seu devido lugar. E Deus nos chamou para sermos pedras, amém? Encaixadas. O problema é que Deus às vezes tem que te levar para onde? Para uma caverna para te provar. Para de fazer o que eu não mandei fazer. Para de comparar. Meu irmão, Deus te colocou numa igreja, ou aqui ou em outra igreja, para você ser completo ali. Não para ficar comparando e tentando achar o que um é bom e o outro é ruim. Porque Ele está dizendo: eu não faço isso. O que nós temos em comum? Todos nós trabalhamos para um rei. Rei de reis, Senhor de senhores, basta. Aí, cada uma tem a sua forma de agir. E toda vez que você levanta o teu dedinho ou a tua boquinha para falar da igreja ou comparar com outra, agora sim, Deus olha e fala: puxa, querido, você não entendeu nada, vem para uma caverna comigo. Tem alguém aqui? Sabe o que Deus quer? Que você entenda que não só as igrejas e os pastores, mas que Ele entenda que você é único. Você não pode também querer ficar comparando a sua vida. Você não pode ficar olhando para a vida do vizinho e achar que ele sim é amado por Deus, porque tudo dá certo para ele. Fala para o irmão do lado: toda comparação desagrada o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando você se compara com alguém, você está duvidando do poder criativo de Deus. Quando eu, do meu jeitão, meu irmão, eu sei que é 8 ou 80, as pessoas me amam, me odeiam, não há meio termo. Bola de neve é a mesma coisa. Você pergunta do bola aí na rua por aí, alguns vão falar muito bem, outros vão falar muito mal. É difícil encontrar alguém no meio. Ah, não sei, eu vou lá para ver. Agora, quando eu do meu jeitão começo a me comparar com outra pessoa, Deus está olhando e Ele diz assim:
Puxa, filho, você não acredita no meu poder de criatividade, né? Você quer ser igual o fulano. Meu irmão, igual eu, só eu. Igual você é só... Se ele quisesse 2 de você, nem os gêmeos são iguais. Ele fez um, ele falou, você é você. Quantas vezes você parou na frente do espelho e começou a comparar o teu casamento? Ah, e o casamento dele sim. Não, o marido dele sim. Ou a mulher dele sim. Ou a família dele sim. Ou o carro dele sim. Sempre a grama do vizinho é mais verde, já percebeu isso? Só que às vezes você pula a cerca e descobre que a grama é artificial. Então ela é bonita de longe, mas não dá frutos, não tem nenhuma flor ali. A tua pode até estar meio não retinha, mas está dando frutos ali. Esse é o grande problema, queridos. Deus nos manda para cavernas para dizer o seguinte: ei, eu te fiz único, o que eu quero fazer na tua vida é algo único. Quantas vezes eu fiquei triste com Deus porque eu via Ele fazer coisas na vida de pastores que eu não via acontecendo na minha. E eu achava que eu estava errado e eu tentava me acertar. Deus, aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando, até eu entender que o que Deus ia fazer na minha vida era completamente diferente. E aí, Reinaldinho, tudo bem? Tem uma história com o Reinaldinho engraçada, mas não vou contar. Posso contar, Reinaldinho? Não. Pois eu conto, tá? Queridos, e eu não vou contar mesmo, que imagina, se eu conto, esse menino cresce me odiando, né? Mas é engraçado. Fala para o irmão do lado, Deus não é limitado. Sabe, amados, toda vez que a gente começa a olhar mais para a vida do irmão do que para a nossa vida, a gente está deixando de ver aquilo que de prestar atenção naquilo que realmente importa. E se você olhar para a sua vida mais atentamente, você vai ver o quanto Deus tem feito. Mas sabe qual é o problema? Olha, escuta isso, vocês estão aqui? Quase acabando. Sabe qual é o grande problema? Que a gente não consegue ver as coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Sabe por que a gente consegue ver só o que Deus faz na vida dos outros? Nossa, olha o que Deus fez o fulano. Olha o que Deus... Sabe por quê? Fala pro irmão do lado, por causa da familiaridade. Amados, o que se torna familiar na sua mente... A sua mente, o seu cérebro, ele toma a decisão de ignorar, porque ele está buscando algo novo. Me prova isso, pastor. A Bíblia diz que Jesus veio no mundo, e João 7,5 diz: nem mesmo seus irmãos creram nele. Quem era Jesus? Ou quem é Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Fez milagres pra caramba. Meu irmão, ele deu provas reais de que ele era o Filho de Deus. Os irmãos não creram nele. Por quê? Porque os irmãos viram ele crescer. Porque Jesus era, repita comigo, familiar. Sabe por que às vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo na nossa vida? Porque é familiar. E às vezes Deus está olhando, quem olha de fora fala: caramba, você não está percebendo isso? Não, isso é normal para mim. Não é porque é normal que não seja especial, querida. Vocês estão aqui? Às vezes Deus está fazendo uma coisa tão linda no teu lado, mas para você é tão normal. E Deus falando: cara, não tem nada de normal. Na realidade pode ser normal para você, mas é algo muito especial. A familiaridade tem acabado com o plus de Deus na vida de muita gente, porque aquilo que era tão desejado agora é normal para você. Sabe qual é o maior perigo? Escuta. E que isso nunca aconteça com a gente, em nome de Jesus. Que o avivamento se torne normal. Se você for para a maioria das igrejas que tiveram avivamentos na Europa, hoje são museus, são lugares alugados para auditórios. Uma vez um pastor, amigo meu, foi para uma convenção de médicos, de medicina, para a Europa. E ele foi numa das igrejas que... eu não lembro qual era o pastor dessa igreja, mas era a igreja que incendiou a Europa. E sabe o que estava acontecendo ali? Um congresso de medicina. E esse pastor voltou acabado para o Brasil. Falou: cara, eu sei essa história. Sabe qual é o grande problema? A gente se acostumar com igreja grande. Uau, os cultos enchem. Que legal o louvor. E a gente esquecer que aquilo que Deus está fazendo pode ser normal para a gente, mas é especial, queridos.
E o que faz esse culto se tornar especial? A fome do povo por Deus. A Bíblia diz que a fome atrai Deus. No dia que você parar, isso é normal para mim, deixar de orar, os cultos vão ser sempre assim, sempre uma bênção, aleluia. E você deixar a fome, o culto se torna normal para você, familiar para você, e você acaba perdendo o plus de Deus. Sabe qual é a minha maior oração? Que a cada culto eu saia daqui mais apaixonado por Ele. Sabe qual é a minha maior oração quando eu venho, às vezes, quase todos os dias, mas quando eu não estou aqui, eu estou em casa. Quando eu acordo 4 da manhã para orar, e muitas vezes eu chego aqui 4h15 na igreja e fico orando aqui nas cadeiras, acendo as luzinhas amarelas e fico orando. Sabe o que eu fico falando? Falando, Deus, não deixe esse povo se acostumar com isso. Faz esse povo ter paixão por Ti. Faz eu chegar aqui um dia, 4 horas, a igreja está cheia de nego chorando pela Tua presença. Sabe, Deus, faz isso acontecer durante todos os dias das nossas vidas. Deus, faz esse povo Te amar de tal maneira que eles não queiram ser alguém na frente do pastor, mas ser alguém na Tua frente. Sabe, queridos, a gente não pode se acostumar com aquilo que é diferente. Às vezes é tão gostoso chegar na igreja, cultos lotados. Para você que não vem de domingo, meu irmão, domingo hoje já está cheio, mas você não tem noção que é domingo à noite. Nossa, que legal. Mas no dia que a gente achar normal, a gente perde a essência. E Deus não te chamou para achar nada normal, querido. Deus te achou para fazer a diferença. Por isso que Ele nos leva a cavernas, para entender o seguinte: cara, o que eu quero fazer com vocês é diferente? Sim, mas não percam a essência. Não deixe isso ficar normal na tua vida. Não deixe isso ser ignorado pela tua mente. As cavernas existem para que consigamos ver além daquilo que é familiar, pois há coisas lindas que Deus está fazendo, há coisas diferentes, coisas novas, que muitas vezes passa desapercebido. Uma vez uma irmã da igreja querendo me confrontar: ué, cadê o fulano? Cadê o ciclano? E me deu 10 nomes de pessoas que tinham se desviado. Eu falei: eu te dou 300 nomes de pessoas que se converteram nesse mesmo período. Mas cadê os 10? Eu falei: eu te dou 300 que se converteram e querem mudança, eu estou cuidando dos 300. Meu irmão, sempre vai ter 2 lados de ver uma história. As cavernas existem para nos fazer entender quem somos e quem Deus é. Uma vez, Jesus chegou para os filhos, para os discípulos e perguntou o seguinte: o que estão dizendo aí que eu sou? Aí um disse: Elias, profetas. Aí ele olhou e falou: não, vocês não estão entendendo. Para vocês, quem eu sou? Aí levanta um discípulo: eu, posso falar? Pode, Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e diz o quê? Versículo 17 de Mateus 16: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute, aqui entra algo interessante. Fala para o irmão do lado: quanto mais você entender quem Deus é, mais você vai entender quem você é. Pedro entendeu algumas coisas, 3 coisinhas, a gente vai terminar. Ele entendeu que ele tinha um nome, ou seja, uma identidade. Ele entendeu que ele tinha uma missão, e ele entendeu que ele era alguém protegido. Vamos lá, amados, fala para o irmão do lado: você é alguém especial para Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de me proclamardes as virtudes daquele que vos chamou e das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você é alguém especial para Deus, amém? Segunda coisa, fala para o irmão do lado: você tem, fala forte, você tem uma missão. Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Queridos, Deus tem uma obra na tua vida. O problema é se você quer ou não. Ele vai respeitar o teu livre-arbítrio. Ele vai respeitar a tua vontade. Deus não vai usurpar a vontade dele na tua vida. Deus te respeita. É por isso que Ele nos deu a coisa mais preciosa, chamada livre-arbítrio. Agora, ter livre-arbítrio não significa que Ele não tem uma obra especial. Não significa que Ele não tem uma missão para a tua vida. O problema é que as pessoas abortam a missão. Eu já ouvi falar
Uma vez o pastor Miles Monroe, ele disse que o lugar mais rico da face da terra são os cemitérios, porque ali há pessoas que morreram e não colocaram as canções para fora, não colocaram os livros para fora, pessoas que morreram cheias de talentos. Elas abortaram o plano de Deus. Mas isso não significa que não tinha dentro delas canções, livros e uma missão a ser cumprida. Você é alguém especial. Talvez você só não saiba como se achar. E posso te dizer, está no lugar certo. Nós estamos buscando juntos isso, amém? Você é alguém especial, você tem uma missão. Sabe o que Pedro entendeu? Que ele era alguém protegido. Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Salmo 91 é um salmo que a gente precisa entender, queridos. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo dá para entender como uma caverna aqui, hein? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus, em quem eu confio. Pois o Senhor me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor vai me cobrir com as suas penas e sob as suas asas estarei seguro. E a sua verdade é um escudo para mim. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois o Senhor disse, pois disseste, ou dizemos, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal vai nos suceder, praga nenhuma vai chegar à nossa tenda. E assim vai. Queridos, você tem a faca e o queijo na mão. Você tem tudo o que precisa em Deus. Basta você entender quais são as motivações dele de te levar para cavernas. Nessa noite eu queria orar por você. Por quê? Porque tem gente indo para a caverna, deprimido, e hoje Deus quer te tirar dessa caverna e te levar para uma outra caverna. Uma caverna para você entender quem você é nele. Mas você precisa querer. De olhos fechados, queridos. Fecha seus olhos um pouquinho, abaixa tua cabeça. Eu sei que há pessoas aqui no primeiro estado das cavernas, como eu falei. Há pessoas aqui que entraram completamente deprimidas, vivendo situações que você está dizendo assim: cara, pra mim não tem como sair dessa. Querido, eu sei, se você entrou aqui é porque você foi convidado por alguém que acredita num Deus que pode te tirar dessa caverna, que pode te tirar dessa depressão. Mas sabe o que esse Deus precisa? Que você deixe Ele fazer isso. Sabe, querido, querida, você não veio aqui para ver um showzinho, um Gugu Liberato cristão. Você não veio aqui para ver uma comédia. Você não veio aqui para ver um teatro, um show. Você veio aqui para ouvir o que Deus tem para fazer na tua vida. E Ele tem o desejo de tirar das situações mais difíceis que você esteja passando. Mas Ele precisa que você deixe Ele fazer isso. Nessa noite, se você está a fim de entregar, eu quero te dizer que pode não ser do jeito que você espera, mas é do jeito que Ele tem. E o jeito que Ele tem sempre é o melhor. Você precisa entregar a tua vida nas mãos dEle. Você precisa deixar Ele te tirar dessa caverna. Você precisa deixá-lo. Aliás, você precisa olhar para as mãos dEle estendidas em tua direção e você dizer: eu vou me segurar nas suas mãos. Esse nosso Deus é um Deus lindo. Esse é o nosso Deus que cuida de cada necessidade, que tira pessoas. Meu irmão, os homens são especialistas em arrumar confusões. Deus é especialista em te mostrar que Ele pode te tirar dessa confusão. Mas você quer deixar? Se nessa noite você está disposto a se jogar nos braços desse Deus, de olhos fechados, se coloque em pé onde você estiver. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, tá? Fica bem tranquilo, fecha só os olhos. Se coloque em pé, eu quero fazer só uma oração por você. Pô, pastor, preciso ficar em pé? Quem precisa sair da caverna é você, querido. Quem precisa tomar uma decisão e dizer: Deus, me ajuda. Me ajuda.
Coloca a mão no teu coração, querido. Nós vamos fazer uma oração juntos. Eu vou orar, você repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão, eu te peço perdão, porque eu sozinho porque eu sozinho entrei nessa caverna entrei nessa caverna e eu não sei como sair. e eu não sei como sair. Mas nessa noite Mas nesta noite eu tomo uma eu decisão tomo uma decisão de entregar a Ti de entregar a Ti o rumo da minha o vida. rumo da minha vida. Eu entrego a Ti Eu entrego a Ti o meu futuro, o meu futuro, os meus os sonhos meus sonhos e tudo aquilo que me machuca hoje. e tudo aquilo que me machuca hoje. As minhas dores, As minhas dores, as minhas decepções, as minhas decepções, as minhas cicatrizes. as minhas cicatrizes. Eu entrego a Ti Eu entrego a Ti de coração aberto de coração aberto e reconheço e reconheço que Tu és que Tu és Jesus, Jesus, o Filho do Deus vivo, Filho do Deus vivo, que nasceu, que nasceu, cresceu, cresceu, morreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro mas dia. ressuscitou ao terceiro É dia. para Ti E é para Ti que eu entrego a minha que eu vida entrego a minha vida de todo o meu coração, de todo o meu coração. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, essas vidas que estão em pé precisam tanto do Teu toque. Espírito Santo, o meu papel foi feito, que foi ser um instrumento Teu nessa terra. Mas nesse momento eu te peço que o Seu papel flua nessa noite, trazendo vida onde há morte, trazendo amor onde há ódio, trazendo esperança onde há desesperança, trazendo em nome de Jesus uma nova história onde as pessoas não acreditam mais em suas próprias vidas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus uma nova história em cada um que se colocou em pé aqui. Eu te peço que eles se agarrem nessas mãos que foram estendidas a eles, que eles se agarrem nessa noite com um pouco de força que ainda há, e que eles sejam completamente restabelecidos a Ti, reconectados à Tua presença. Em nome de Jesus, nós profetizamos um tempo novo e nós declaramos sim, pessoas que vão sair daqui olhando para os céus dizendo: eu não sei o que aconteceu, mas algo mudou dentro de mim. Espírito Santo, nós profetizamos vida aonde há morte, vida, mudança de comportamento, mudança de estrutura, há uma nova história. Nós te pedimos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Sejam bem-vindos, queridos, a um novo tempo na sua vida, na sua história. Dá um abraço quem está no teu lado. Se está vendo alguém em pé aí, fique em pé, abrace ele, em nome de Jesus, amém.